Tá, então a gente vai dar continuidade agora, palavra defesa. Eu peço, então, reitero que, né, pessoal, por favor, silêncio. E, doutor, então são 11 horas e 22 minutos, a defesa tem a palavra. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar e fazer um novo fim. É com essas palavras de Chico Xavier, diante dos cumprimentos, eu tenho o costume de pedir a permissão do grande Criador dos mundos para que possamos aqui hoje fazer um bom trabalho, seja um trabalho inspirado na justiça, que seja um trabalho leal. E é com essa permissão, doutora Ana, que eu vos cumprimento. Doutora Ana, muito obrigado. Eu agradeço poder estar trabalhando com a senhora hoje. Confesso que me surpreendi positivamente pela maneira com que conduz o trabalho, a maneira com que eu acho que um magistrado tem que trabalhar com tato, com carinho, com cortesia. E esse é um pepino que caiu de última hora, me parece, né? Tínhamos um outro magistrado aqui. Mas que bom que foi assim, doutora. Agora a missão de hoje aqui não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Mas se a senhora continuar aqui, Porto Alegre, uma das metrópoles mais violentas do Brasil, terá um longo e arduoso trabalho. Mas tenho certeza que, com toda essa dedicação que a senhora demonstrou hoje, logo, logo, ascenderá aí ao Tribunal de Justiça para distribuir sua sapiência aí como desembargadora. Ah, estamos longe, doutor, mas agradeço as suas palavras. Tenho certeza, doutora. Doutor Júlio, vos cumprimento. Excelente orador. Pelo que eu fiquei sabendo, concorreu à lista tríplice como indicação recentemente aí, o que demonstra a qualidade, não só que vimos hoje aqui, mas o reconhecimento que essa qualidade tem pelos seus pares. Doutora Calegari, é com toda a sinceridade que eu cumprimento a senhora, pela combatividade, pelo amor, pela paixão que faz o seu ofício. E assim como falou o doutor Júlio, qualquer adversidade aqui faz parte do trabalho. Tenho certeza que lá fora, da minha parte, tomaremos café, conversaremos, trocaremos ideias, cresceremos juntos. Ao conselho de sentença, 7 mulheres. A doutora Calegari até brincou comigo, vai recusar todos os homens. Eu jogo xadrez. Gosto de jogar xadrez todos os dias. Todos os dias eu jogo. E o xadrez tem uma característica. Quando o jogo fica difícil, quando o jogo não é fácil, a lógica não vai resolver. Existem alguns estudos, algumas opiniões de alguns colegas
que crimes violentos talvez não fosse a melhor opção, as mulheres. Mas a doutora, acertadamente, a doutora Calegari disse que a sensibilidade da mulher às vezes pode fazer a diferença. E é por esse motivo que eu não só cumprimento vocês, mas também fico muito feliz de poder trabalhar pela representatividade do gênero feminino, que vai fazer essa escolha tão difícil hoje. Eu mesmo posso dizer que sei na pele, porque já fui jurado muitas vezes. E eu, como jurado, vim aqui só com uma intenção: poder ajudar os meus pares, ajudar a minha sociedade. Já fiquei também sem ir para casa. Em algum período não existia celular. Não é fácil. Mas isso não é nada perto do desafio de testar as vossas consciências. A consciência é um juiz implacável. E, portanto, espero e tenho certeza que não vão ter um julgamento antecipado. Tenho certeza que vão dar a mesma atenção que deram para a acusação e para a defesa. E depois disso, montar as vossas opiniões e decidir com sabedoria. Sintam-se todos cumprimentados, vossas excelências. Eu cumprimento também aqui todo o serventuário. É uma situação que a gente não consegue, sempre fica alguém no meio do caminho, já peço desculpa. Doutor, não vou esquecer do senhor. Já explico. Todos os serventuários, os escrivães, os oficiais, todos, os estagiários do TJ, aqueles que são terceirizados, pessoal da Copa, pessoal que faz a faxina, todos colaboram para que hoje a gente esteja aqui trabalhando e possamos dar o nosso melhor. Vou cumprimentar o pessoal da SUSEP. Ninguém lembrou da SUSEP. O pessoal que cuida daqueles que pecam, cuida de maneira humana, garantindo a segurança dos réus, dos suspeitos. Na pessoa de vocês, cumprimento todos os agentes de segurança, hoje chamados de Polícia Penal. Cumprimento as famílias. Hoje estamos no Tribunal das Lágrimas. Hoje ninguém sai feliz. Hoje todos choram. Eu cumprimento a família dos réus, Jéssica, seus parentes. Cumprimento a família das vítimas. E, em nome delas, com todo o respeito, cumprimento todas as vítimas que choram no mundo. Estamos num tempo de violência deflagrada, não só local, mas também a nível mundial, como estamos acompanhando.
na região da Palestina. Então, hoje que estamos aqui, nessa solenidade da dor, das lágrimas, cumprimento todas as vítimas que sofrem, que choram. A pandemia mudou muitas coisas. Se fosse antes da pandemia, isso aqui devia ser um auditório lotado. Mas as coisas mudaram, hoje é transmitido. Poucas pessoas, então não sei se aqui estão os estudantes de direito. Mas de toda forma, como falo para eles, falaria ou falo, o quão difícil é a tarefa dos advogados. Vou aproveitar o meu nobre colega que me antecedeu, assistente de acusação, brilhante, da seccional de São Paulo, onde a gente logo vê que o advogado ele tem uma pegada diferente. O advogado ele não tem a força do Estado. O advogado não sai inquirindo pessoas, não sai vendo antecedentes, não tem acesso a sistemas. É comum que ele use para convencer as verdades, que ele mostre as possibilidades. Isso ficou marcado aqui no trabalho do Dr. Sérgio. Meus parabéns, doutor. Leve um forte abraço para o pessoal lá da seccional de São Paulo, as suas subseções. Brilhante trabalho. Brilhante trabalho. E aproveito, doutor, não só para cumprimentar todos os outros colegas, então, para que aqueles que estão começando também, que não é fácil estar aqui, né, doutor Sérgio? Não é fácil. Como dizia Carmen Lúcia, estar aqui com o réu é ser achicalhado junto com o réu. É estar no último degrau da escada. O réu pode ser absolvido, mas se ele for condenado, quem vai estar lá no lado dele lá, o réu vai se apequenando. É o advogado. Quando sai a nota da imprensa, que não sabe nada, não teve investigação, não teve nada, já sai condenando. O advogado está lá. E muitas vezes ele vira criminoso junto com o réu. Eu sempre estudei. Eu, como o Jonathan, não tenho nenhuma ocorrência. Eu sou um humanista. Eu sou um militante dos direitos humanos. Mas, às vezes, eu sinto na pele quando eu digo que eu sou advogado criminal. Eu vejo nos olhos. Eu vejo no rosto. Mas tenho certeza, né, doutor Sérgio, que vale a pena. É recompensador. Porque eu tenho uma oportunidade aqui de falar para vossas excelências e poder mudar um futuro que ainda não está dado. É recompensador. Independente da decisão de vossas excelências, é recompensador ter a oportunidade de poder dar a versão, uma outra versão. Como já aventado aqui, hoje nós temos um caso muito diferente. Infelizmente, em decorrência do tráfico de drogas, temos muitos, mas muitos júris, os jurados, 2 são jurados. Aliás, antes eu quero fazer aqui algumas combinações. Combinar com o jurado não pode. Não pode. Mas eu quero alertar, temos 2 jurados novos. Que bom. Que bom. A experiência, a vivência, já num caso emblemático. Então, assim, ó, eu costumo fazer perguntas. Eu olho, eu pergunto, mas, por favor, evitem sequer acenar com a cabeça.
Doutora Ana já alertou, mas eu reafirmo, tá? É meu costume fazer questionamentos. Mas é a forma que eu trabalho. Para o Ministério Público, eu não fiz... Aliás, até quero elogiar essa sessão, que não teve uma ocorrência, não teve uma questão mais abrupta. Estão todos de parabéns. Eu não fiz uma interrupção, nenhuma questão de ordem, mas a questão de ordem é pertinente, é regulamentar, claro. Mas não fiz nenhuma parte, então, portanto, espero que seja recíproco. Eu deixei trabalhar, não concordo com tudo, teria colocações, mas eu acho que é de bom tom, é educado, faz parte da polidez deixar a parte contrária trabalhar. Mas retomando, nós temos várias particularidades hoje. Uma delas é que esse não é um caso de chacina, por causa de que morreram 5 pessoas, guerra de tráfico. Às vezes, entram numa casa para matar um, mas tem 5, vai todo mundo morto ali na situação. E ficam aqui, né? Além da tragédia das famílias, os jurados, que vendo uma cena muito parecida. Hoje não. Hoje não aconteceu dessa maneira. Muitas vezes o réu se esquiva. Não fui eu. Às vezes a prova está flagrante. Às vezes tem até filmagem. Não, não fui eu. O réu se apresentou no segundo dia e disse: fui eu. Eu matei. Isso também não é o mais comum aqui. Eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências para a questão que, para mim, é a principal. Alertando já, desde já, que esse processo, colhemos a prova com testemunhas oculares que, na minha opinião, vieram imbuídas em ajudar. Eu inquiri, eu as investiguei, mas não achei nenhum resquício de que vieram aqui para nos enganar, para mentir, para iludir. Para mim ficou claro que tinham perspectivas diferentes, até porque alguns relatos eram contrários de outros, mas perspectivas diferentes. Um está do lado de lá, outro está do lado de cá, um está encoberto, o outro não está. Mas eu não duvido da prova das testemunhas. Eu acho que quase tudo é exatamente como elas falaram. O delegado Rodrigo, que veio aqui, adoro o trabalho do delegado Rodrigo, até me lembro que numa outra situação ele estava aqui lamentando muito que tinha trabalhado ali num caso de suicídio, que o rapaz, por questão familiar, ele estava triste, dava para ver que ele estava triste com aquele acontecimento. Adoro o trabalho do Dr. Rodrigo. Mas o Dr. Rodrigo, que é o técnico também, disse: olha, foi um exagero, não precisava, isso aí não é legítima defesa. Mas eu acho que a gente tem uma questão aqui para pensar. Perguntei para minha sobrinha, que ela tem 12 anos. Minha sobrinha tem 12 anos. Olha, aconteceu assim, um rapaz chegou lá, deu 2 tiros, não sei o quê. Ela disse: mas por quê? Por quê, tio? Caim matou Abel, ele tinha um motivo. Tudo tem um motivo. Várias das provas disseram que não são os motivos. Mas qual é o motivo?
Eu vou botar aqui na direita, MP, até porque, não sei se eu sou antropólogo também, e já perceberam que não tem esquerdos humanos, né? Só direitos humanos, que geralmente é da esquerda, é ruim, você está na minha direita é bom, mas aleatoriamente, vou botar MP para cá, defesa para cá. Motivo. Aqui para o lado do MP, foram aventadas algumas hipóteses. Loucura? Eu vou botar loucura, mas a doutora falou psicopatia. Psicopatia. Doutor Rodrigo, eu perguntei para ele, tentando achar uma resposta para isso, para o motivo. Foi raiva, doutor, da batida? Ele disse, não. Ele falou, nós podemos ver aqui de volta, né, o depoimento. Ele falou, não, não foi raiva. Não foi raiva porque bateram. Ele não achava que é esse o motivo. A doutora Calegari agora até aventou essa possibilidade. Ficou brabo, bateram nele, ele foi lá, matou. Isso a gente sabe que não foi. Aliás, o jurado de hoje ele é diferente. Antes, grandes juristas vinham com um poder de oratória muito grande. E declaravam poesias, doutrinas e convenciam. Mas o jurado de hoje já não é assim. O jurado de hoje está atento à prova. Ele está atento às particularidades. E eu acho que raiva pela batida não foi. Se ele está com uma arma, ficou descontente, bateu no meu carro, vou matar todo mundo. Sou psicopata. Então, para que precisou os 4 minutos, que demorou cerca de 4, um pouco mais, um pouco menos, depois a gente vai revisar isso. Tem alguma coisa escrito. Sobre a questão da doença, mental ou não, a doutora Calegari sabe disso, mas ela está fazendo o trabalho dela, que é da perspectiva dela, e a perspectiva dela não engloba, né, às vezes, poder ajudar a defesa, enfim, é o trabalho. Mas existe previsão. Eu gosto muito de usar o manual, porque em tempo de internet, às vezes, eu adoro tecnologia, adoro inteligência artificial, mas às vezes dá errado, né? E aqui o livrinho nunca erra, né? Então aqui, auxiliado pelo doutor Marcelo, da minha equipe, excelente doutor Marcelo, que é responsável por essa parte. Para explicar, é o 149 ou 48, doutor? 149, né? Incidente de sanidade mental. Pode ser aferido lá no inquérito. A pessoa é louca, a pessoa fez alguma coisa que está fora do normal. Pode instaurar um incidente. O que é feito nesse incidente? Aí, ó, que brilhante, hein? O que é feito nesse incidente aí? Vamos ler ali então, né? Se houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ao requerimento do Ministério Público, do defensor. Eu não acho que ele é louco. A família dele não acha que ele é louco. Entendeu? Mas o Ministério Público, o ascendente, o descendente, todo mundo pode, ainda na fase do inquérito. Ninguém pediu. Bom, mas a psicopatia é uma doença mental. Eu não permiti a parte. Eu disse que eu pedi, eu implorei. Eu não fiz uma interrupção. Jurados, eu vou pedir para o jurado que, se a doutora Calegari começar assim, os senhores levem isso em consideração, que eu deixei ela trabalhar. Todo o tempo eu não falei uma palavra, eu não respirei, eu não debochei. Eu fiquei lá quietinho, pensando no que eu podia fazer aqui para trabalhar. Se eu falar alguma coisa que não está nos autos, doutor, por favor, questão de ordem, a gente para, vai ver. Se eu tiver errado, a gente corrige. Eu peço desculpas, tá? Doutor, eu não quero a partes, tá? Eu não estou considerando nenhuma parte. Ou é questão de ordem, porque a parte é uma elegância.
Tá? Eu não vou conceder a partes, porque eu também não fiz a partes, enfim, quero trabalhar. Assim como a senhora. Eu não preciso trabalhar do jeito que a senhora está querendo. A senhora está querendo levar para o lado da discussão, quer me desconcentrar. Eu trabalho de forma honesta, gostaria que fosse feito da mesma forma para as duas partes. Então eu vou seguir aqui, desculpa, eu peço desculpa ao jurado que não tem nada a ver com isso. Não é da minha índole, não é da minha característica. Eu venho aqui para trabalhar, fazer meu trabalho. Não gosto de gritar. Por vezes eu tenho um tom de voz alto, então é normal variar, até para o jurado não dormir, mas não gosto de ficar gritando o tempo todo. Tá? Por outro lado, essa dúvida sobre a integridade mental do acusado, capaz de autorizar a instauração e incidente de insanidade mental, refere-se ao seu estado de saúde mental, tanto à época do fato delituoso, quanto no momento atual, isto é, durante o curso do inquérito policial ou do processo judicial. Bom, se ele é louco, se ele tem problema mental ou não, qualquer um podia ter solicitado isso. Agora, vinha aqui, no tribunal, aventar isso, pode, mas eu quero que os senhores saibam. Eu quero que os senhores estejam cientes de que, né, isso poderia ter sido resolvido. Poderia saber se ele é doente ou não. Como é que funciona? Passa pelo técnico, médico, perito do Estado, que vai ver se é caso de doença mental ou não. Então, loucura, né? Nós temos aqui raiva. E a defesa, pelo lado da defesa aqui. Motivo. A defesa, durante a inquirição, eu não levantei tese defensiva nenhuma aqui ainda. Né? Eu conversei, fiz perguntas às testemunhas, enfim. E nessas perguntas aí, algumas coisas queriam saber. Se, por exemplo, poderia que esse motivo fosse uma agressão à mãe ou uma aparência de agressão, um motivo. Eu tenho três perguntas que a gente está aqui no começo do trabalho e que eu gostaria que, antes do julgamento, quando chegar lá na sala secreta, essas perguntas fossem repetidas mentalmente. Tem a ver com motivo. Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Por que separado, sem acento? Por que a dona Neuza atirou? Essas perguntas vão fazermos. O mundo é feito de perguntas, né? E a busca das respostas não é só da filosofia, é o que nos faz aprender e resolver os problemas. Então essas três perguntas estão ali e a gente vai voltar nelas. Eu separei aqui um trecho agora, porque depois a gente vai para o processo, para falar um pouco do processo. A gente variar. Eu aqui estou falando sozinho, então tenho um pouco mais de tempo, e então eu vou dividir entre falar um pouco e apresentar um pouco, para não ficar chato. Tá? Um tema que eu acho que é interessante toda vez que a gente vem para o plenário do júri, e até eu faço isso, eu dou títulos e subtítulos para as pessoas. Minha esposa diz que eu sou o homem das listas. Né? Então, eu intitulei um ótimo livro, que eu conheci inclusive o tradutor dele,
que é As Misérias do Direito Penal, mas para falar um pouco, então, de 3 itens que refletem a todos os julgamentos, que inferem a todos os advogados, independente do plenário do júri. Porque o advogado, às vezes, fica em desvantagem psicológica ante os julgadores. Às vezes o advogado fica em desvantagem simbólica. Eu até invoquei, isso não é um problema, e nem era a doutora Ana que despachou, e eu não fiz isso um problema, porque eu não recorri nem nada, mas tem uma lei recente que diz que a defesa tem que ficar a mesmo plano e equidistante do MP. Por quê? Por causa da questão do simbolismo. Se alguém aqui parece que tem estagiário, estudante de direito, deve ter passado por isso já. É simbólico. Parece com que o advogado... Então, por isso que eu gosto de falar sobre lógica de contraditório. Porque, às vezes, parece assim que o promotor ele quer salvar. O promotor é o salvador da pátria. Ele representa o Estado? Sim. Ele é fiscal da lei? Sim. Só que, às vezes, parece que ele é o mocinho e o advogado é o bandido. O que consiste a lógica do contraditório? Tudo tem uma lógica. Um defende, um acusa e um terceiro julga. Esse que defende e esse que acusa deveriam estar em igualdade de armas, paridade de armas. Mas não é assim, né? A gente sabe que a força do Estado dá uma certa vantagem. Se fosse o xadrez que eu referi, seria começar a jogar com as brancas, né? Mas essa lógica, muito advogado hoje, muito servidor público, às vezes até não gosta muito da parte mais filosófica, passou aquelas aulas assim, correndo. Isso às vezes fica meio, eu noto confusão. Porque a lógica do contraditório é que eu posso aventar tudo, como a doutora Calegari fez agora, tudo que eu acho que é favorável. Às vezes eu posso até ter uma impressão, por exemplo, que a pessoa poderia que fosse inocente, mas o meu papel no contraditório é mostrar para o juiz tudo que teria de desfavorável para ele, eu sendo acusação. Para que o juiz vai ter um advogado que vai fazer o contrário. E aí o juiz vai julgar. Então nem sempre o papel do promotor é salvar o mundo ali. Ele vai apresentar uma versão e geralmente é a pior versão. Até porque, como é que funciona na realidade, na prática? Policial, militar, pega o rapaz lá, estava usando droga. Às vezes pode ser que peça suborno, não pediu, o rapaz foi mal educado, botou uma droga nele ou não botou, mas ele faz uma ocorrência como tráfico de drogas. Esse inquérito vai lá para o Ministério Público. Uma hora vai chegar lá. A Polícia Civil vai investigar isso. A Polícia Civil vai lá investigar isso, saber se era isso, pegar informação, colher prova e testemunha. Não dá, não tem pessoas. Não é que não quer trabalhar. Não dá. Chega, ela manda para o Ministério, formaliza. Chegou da brigada aqui, flagrante, manda para o Ministério Público. O Ministério Público vai lá investigar, vai lá ver, vai falar com a Polícia Civil. Como é que o senhor fez isso aqui, delegado? Não, denuncia. E depois ele vai tentar fazer a parte dele, que é mostrar a pior versão daqueles fatos, e a defesa vai fazer o contrário. E por que eu estou falando isso agora? Que eu já vou chegar agora na parte ali que a gente vai apresentar o que a gente constitui de prova. Mas eu acho importante a gente fazer essa diferença, então, para que simbolicamente eu esteja em igualdade. E só pelo jeito que os jurados estão atentos, eu percebo que valeu a pena. Porque nós, os seres humanos, somos simbólicos.
A fala é só uma da nossa representação. Antes tinha, em cima do juiz ali, ó, não tem mais, ó, era um crucifixo, né? Independente da religião de cada um, o Brasil é laico. Isso, não sei se é uma portaria, não foi lei, parece, mas já em muitos lugares não tem. Por quê? Porque é simbólico. Isso é simbólico. O sistema punitivo, que eu separei aqui, que faz parte dessas misérias do direito penal, então é a forma com que a gente pune quando alguém é considerado culpado. Então, a gente, graças a Deus, o presídio central parece que é uma realidade que vai ficar no passado. Eu trabalhei muito tempo com direitos humanos, então eu conheci o presídio central. A muralha dele, eu por mais de 3 ou 4 vezes subi toda ela, fiz a volta. Muitas vezes entrei em loco lá nas celas. Estava na inauguração das celas para transgênero, quando fizeram esse projeto. E lá a gente viu horrores. Onde tu dorme, onde tu caga, defeca. Onde as pessoas têm que dormir de valete, uma em cima das outras. É medieval, essa expressão não é minha. É medieval. O Jonas, no caso dele, ele está no Pecan. É um presídio tecnicamente novo. Mas há menos de uma semana, quem tem um WhatsApp pode ter recebido essa notícia aí, estavam servindo caco de vidro lá para os presos. As reclamações, toda vez que eu vou no Pecan, não quer dizer que o Jonathan tenha reclamado disso, falta de atendimento, comida fria, tem que ter complemento. Nosso sistema punitivo. Por que eu estou trazendo isso aqui? Estou trazendo aqui para que antes que a gente tenha uma decisão, principalmente jurados novos, a gente saiba o que as pessoas que vão ser inferidas pelas nossas decisões, pela decisão do Conselho de Sentença de Vossas Excelências, vão ter que passar. Um sistema punitivo falido, arcaico, medieval, que não dá conta. Quando, acho que é 2006, que alteram a lei de drogas, fizeram um crime de droga, tráfico de drogas virar hediondo, encheram as cadeias, não conseguiram mais dar conta. E, pois bem, o sistema acusatório, que é o que a gente vive agora, e veio a lei do pacote anticrime, que pelo nome, um nome bem pejorativo, né? Não precisava ser esse nome, porque ele traz juiz de garantia, vem, entre outras coisas, o artigo 3º mudar um pouco esse quadro e dizer o sistema é acusatório, a paridade de armas. Colombo, doutor, vamos arregaçar as mangas e então, para o caso concreto, feito o intuito em preambular, bota em modo de apresentação, por gentileza. Então, Vossas Excelências, o que eu vou fazer aqui, em primeiro lugar, não é nem sequer construir nada, mas mostrar alguns aspectos. Vai lá para o... Tira daí, de modo apresentação. Esse vai lá no primeiro, envolvidos lá. Tá? Bota aí, vamos ver se vai funcionar. Bota em apresentação. Se funcionar aqui, tu fica em stand-by, tá? Vai funcionar. Tá. Então, a primeira coisa, como o doutor Alexandre, que escreveu sobre a teoria dos jogos, é fantástico para quem se interessa na área do direito, teoria dos jogos, fazer uma propaganda aqui para ele, mas ele merece, assim como... Claro. Quando a gente estava utilizando a televisão, Sim. aquela TV a defesa tinha acesso. Agora eu não consigo ter acesso à televisão da defesa, então eu precisaria que ela ficasse virada para cá, porque senão eu não consigo ver o que está...
Eu nem percebi. Senão fica... E o Colombo não precisa porque o doutor ali... para técnica, porque se der algum problema com os fios... Eu não percebi, mas eu peço desculpa pela minha falta de percepção. Realmente... Porque aquela TV eles conseguem ver o que eu estava mostrando. Isso que a doutora falou é uma coisa importante, a paridade de armas. Né? O que é para um é para o outro. Sim, né? é só para poder ver também. Isso é muito, muito importante. É isso que a gente quer o tempo todo sem parar, né? Então, o que a gente vai... Então, como diz o doutor Alexandre lá, na teoria dos jogos, você é um pato se você não conhecer os atores, os personagens. E eu não fui, nem poderia, porque eu só posso mostrar aqui para vocês o que está nos autos. E tudo que está nos autos eu coloco ali onde está, a página que está, e a gente pode ir lá no processo também. Então, eu não fui na rede social para mostrar ali, para ver isso, para aquilo. É o que está nos autos. Eu vou mostrar o que a gente pode aferir de cada um dos envolvidos, sendo ele os réus ou as vítimas, que está nos autos. Então eu vou começar pelo Rafael. Doutor, o senhor, quem sabe, pula para cá, não se importa? Tá. Essa aqui está até atualizada. Aqui se alguém tiver alguma dificuldade de visão, por favor, levante a mão, que é uma questão técnica aí, né? Não pode ficar também... eu sei que a letra está pequenininha, mas aqui o objetivo são os antecedentes. Que eu não vou... É só o que eu quero mostrar aqui, doutor, mas obrigado também. É assim, ó, essas aqui são as folhas de antecedente. O que a gente quer mostrar aqui que elas são várias, são 3 ou 4, parece que é uma outra página, tá? Mas são os antecedentes. Como é que funciona para quem não está familiarizado, né? Cada um do númerozinho preto, eles dizem de algum processo. Isso daqui, às vezes, é meio difícil de interpretar, porque nem tudo é condenação. E no caso dele, pouca coisa até é condenação. Tá? Algumas vezes foi apenas um equívoco, muitas vezes é uma experiência de justiça criminal. Aqui não está processo civil. Tá? Então, no caso do Rafael, ele tem, então, 1, 2, 3, 4 folhas, que a gente vai tentar dissecá-las agora, para ver como foi a experiência, para saber como que este envolvido no acontecido, né, de que forma a gente pode falar sobre ele com o que está nos autos. Tá? Aqui a gente tem uma sentença, ele não tem muitas sentenças condenatórias. Tá? Eu não tenho esse costume trágico, de tragédia, assim, de deixar o último, vou deixar o melhor para o último, tal. Sou muito simples, sou muito objetivo e muito prático. Tá? Para quem não conhece, esse aqui, que não dá para ver direito, mas não tem nada que importe ali está escrito sentença condenatória, sabe? Esse daqui é o antigo sistema que a gente usava antes do EPROC. Graças a Deus não usamos mais, né? Porque o EPROC é muito mais eficiente, acelerou muitas coisas, enfim. E ele tem essa sentencinha condenatória. Aqui nessa sentença aqui, e aí, Colombo, vou precisar da tua agilidade logo, porque se preciso a gente vai lá na lei, tá? A gente vai ter que fazer uma troca aí. Então, essa sentença condenatória aqui, se alguém botar, que não for os jurados, que não tem celular, mas se alguém colocar no celular, botar no código, esse daqui é o CTB, Código de Trânsito, né? Então, se alguém colocar como está lá na condenação, deixa eu voltar, não, eu ilustrei ali, ó. 302 parágrafo único, vai ver que o parágrafo único não vai estar no texto compilado, ele foi retirado. Mas na época, em 2004, ele tinha vigência. O que diz? O Ministério Público, por exemplo, que tem força de polícia, faz parte da Polícia Judiciária, ele talvez conseguisse ver melhor que eu não consigo, eu só estou, pelo que foi no alto, eu chego aqui, ó, 302 parágrafo único, inciso 3, e vou lá e vou ver o que está acontecendo. Tá? Praticar tá? culposo na direção de veículo automotor. Inciso 3, eu acho que por causa da questão técnica aqui, está cortando um pouquinho, mas ó, 1, 2, 3. Deixar de prestar socorro
quando possível de fazê-lo, sem risco pessoal. Ou seja, não é para socorrer se tu for colocar a tua vida em risco. É só se não for colocar a sua vida em risco. Tá? A vítima do acidente. Então vamos voltar, porque eu quero saber se... Não quero cometer um injusto aqui, né? Ó. Aqui. 1997, Lei 903, tá? 302, parágrafo único, inciso 3. Então vamos lá. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Deixar de prestar socorro quando possível de fazê-lo. Ou seja, é um homicídio, né? O que é culposo? A pessoa não queria, ela não quer, né? Ela não quer que ocorra aquele fato, mas por negligência, imperícia, alguma coisa que ela deveria ter um pouco mais de cautela, não acontece, e ela acaba, então, culminando ali no ato que está previsto na lei como um crime. Essa parte do CTB, mas, Cristiano, doutor, o senhor está falando do Código de Trânsito, é que alguns crimes são previstos no Código de Trânsito. É assim, os crimes estão previstos em vários tipos de legislação diferente. Então, aqui, a gente vamos avançar, então. Bom, essa aqui é a pior sentença que ele tem. É claro que ele tem bastante envolvimento, tem os antecedentes judiciais, tem os policiais, mas esse é emblemático para mim, porque pelo que tudo infere, ele acabou se envolvendo então com a morte de uma pessoa num acidente e não prestou socorro. E por que isso para mim é um pouco marcante? Porque escutando as alegações da própria acusação, ela acha, a acusação, que isso é terrível. Ela, de repente, talvez isso até acabe contribuindo para que a acusação tenha uma visão, uma perspectiva, que ele seja um monstro. Mas eu não sei se o Rafael... Eu sou muito cauteloso. Eu não acho que a vítima é um monstro. O que eu acho é que ele acabou se envolvendo num trânsito, uma pessoa morreu e ele não socorreu. Tanto é que o juiz deu uma pena... Onde está a pena aqui? Vamos ver nos antecedentes lá. Transitada em julgada. Não sei se aqui... Mas parece que é serviço comunitário. Bom, aqui não consegui identificar nada. O que eu estou apontando aqui? Segunda vara criminal de Viamão. Né? Incompetência absoluta. Aqui eu até peço para os jurados olhar isso com muita cautela, porque incompetência, a gente não sabe para onde isso foi. Quando vê, isso estava relacionado com outra justiça, a gente não sabe como foi lá. Então, temos poucos elementos aqui. Aqui, arquivamento de inquérito. Então, olha, não sei se não é, mandou arquivar todo o procedimento policial. Delegado não arquiva inquérito. Delegado não arquiva inquérito. Então, ele chega até a justiça e aí vai ser apreciado, arquivado. Mas, quarta vara criminal do Fórum Central. Tá? Então, comarca de Porto Alegre. Delitos de trânsito. Só lembrando, tá? Esse aqui é como era o processo antigo, é a mesma coisa, né? Eu tirei aqueles antecedentes lá do começo, lá, eu retirei e coloquei. E observe, eu boto aqui de onde eu tirei isso aqui. A gente vai no EPROC, depois eu posso mostrar o EPROC para vocês, para quem não conhece, como é que funciona. É show de bola, como diria um amigo meu. Eu vou dizendo, olha, da onde está aqui, eu estou comparando para ajudar. Por quê? Porque nem sempre a interpretação disso aqui é fácil, tá? Então aqui, o que a gente tem de elementos assim? Olha, delito de trânsito se envolveu num crime, né, um delito de trânsito. Outro, né, esse aqui é um outro, faz parte daquelas 3 folhas. Ah, mas doutor, isso aqui é chato, é grande. Mas aqui eram vários, né? A gente quer saber como é que a vítima, né, naquele momento, o que a gente tem, com as circunstâncias que a gente tem no auto, a gente pode saber sobre ele, tá? Proteção contra idoso, 2017, tá? Rafael, por que tem essa observação aqui? Porque a gente sabe, a defesa sabe, que nós sabemos, porque a Victória estava aqui, que por mais de 3 anos viveram juntos.
2020, 2017, ela estava junto, já com o Rafael, com o Gabriel, que é o filho, mas eu perguntei para a Vitória, Vitória, não teve lá algum crime contra idoso? Ela disse que não sabia de nada. Tá? E eu acho assim, ó, a Vitória, como eu disse para ela, né, extremamente corajosa, uma menina que aparentemente, assim, pela casca pode parecer mais frágil, enfim, mas a força dessa menina é... E desde a primeira vez que eu acessei esses áudios, quando a mãe do Jonathan me procurou, olha, doutor, o senhor tem uma missão cascuda, o senhor aceita? Vamos ver. Vamos ver. A primeira coisa, eu vejo o depoimento da Vitória. Lá na fase da delegacia, eu já achei assim, ó, essa aqui é a que mais falou a verdade. Essa aqui não tem. Tá? Então ela disse que não sabia, tudo bem, né? Não tem nada disso aqui é problema, viu? Aqui, ó, por que está duas folhinhas igual? Dois processos diferentes, porque nos autos estavam e não estão nos antecedentes dele, ele não sei o que acontece, 6ª vara criminal, 3º juizado criminal. Arquivado, tá? Claro, ele poderia estar ativo. Esse daqui também, só para me aproveitar a tela, para não ficar muito slide, então é mais um, 2ª vara criminal, tá? Até eu devia ter, aqui é 2015, tá? Então não é tão... 2009, 2000, voltei, né, um pouquinho. Esses daqui já é a continuação, então deve estar indo mais perto para o fim, né? Delitos de trânsito, 2003. Então o Rafael, dá para ver que ele tinha uma dificuldade, algum problema com a questão de trânsito. Por quê? Porque são vários. Eu não contei, a gente pode contar junto, mas tinha alguma coisa assim que pesava, porque tem vários, você tem furto também, tem estelionato, mas calma, vou mostrar para o senhor. Sim, diga o senhor. Eu estou dizendo antecedente, doutor. Antecedente, o senhor não precisa apontar para mim. O senhor não aponte o dedo para mim. Eu estou apontando o dedo para a senhora, mas esclarecer o quê? Estou dizendo os antecedentes, doutor. O que eu falei de errado? Processo. Não, eu estou dizendo antecedentes. É só o senhor dizer isso para mim. Doutor, não, esclarecendo não, o senhor não está sendo educado. O senhor doutor, não está sendo urbano, doutor Júlio, o senhor não está sendo polido comigo. Pediu para ele esclarecer, não, ninguém vai ficar me positiando, eu trabalhando aqui, não falei nada da sua hora. Tudo bem, doutor. Agora, doutor, eu não vou aceitar que ele está dizendo que eu estou falando então das antecedentes. Então, só um pouquinho. O que o senhor está lendo é o que está na ficha... Exatamente, dos antecedentes dele. Tá, então o senhor explique se há uma condenação ou se não há uma condenação. O doutor não deixou. Por favor, então, o doutor não deixou, só isso aí. Os jurados estão vendo, estou falando... Olha, eu quero falar com vocês, vossas excelências. Eu quero falar... Doutor, deixa eu só explicar a questão de o que seriam antecedentes. Nós temos nos registros, quando a gente... Falando de uma forma leiga, quando a gente puxa a ficha de uma pessoa judicial, aparece tudo ali o que a pessoa já respondeu, algum inquérito policial, algum processo criminal. Ali também vai aparecer se essa pessoa se o inquérito foi arquivado, se a pessoa foi condenada, se a pessoa foi absolvida ou se o processo penal foi arquivado, certo? Então, a gente pode considerar isso tudo de forma genérica antecedentes, mas para fins de sentença penal, por exemplo, a gente considerar isso como uma situação que, inclusive, pode incrementar a pena de alguém, tem que ter uma sentença penal condenatória definitiva, que é aquela com trânsito em julgado. Então, é isso que o senhor vai explicar agora, doutor, qual é a situação desses fatos que o senhor falou, por favor. Doutor, inclusive, nem pedi interrupção do tempo, mas, assim, ó, eu vou repetir porque eu falei para vocês e vocês vão estar lembrados disso. Eu estou vendo que vocês estão comigo, vocês estão conectados comigo. Eu expliquei que ele tem uma ou duas ou três só condenações, isso tudo são coisas que ele pode ter vivenciado. Eu falei que algumas podem não ter nada a ver. Olha aqui, ó. 155 que está ali... Doutor, eu vou uma vez mais. Questão de ordem. Quantas condenações...
Pode parar, tá parado, doutor. O senhor quer tempo? Ele vai, Se é doutor. tempo pra mentir, o senhor não doutor tem Júlio, o senhor está deixa achando ele que estou perdendo? Não, doutor, Como o senhor vai me Júlio. chamar de mentiroso na frente de todo mundo se eu estou fazendo o meu trabalho tá. e o documento está ali? Doutor Júlio, pede para imprimir lá. deixa os ele. antecedentes Tudo bem, doutor, ele vai ler o que está em cada processo, Ele falou em 3 doutor. condenações, então eu Está quero que ele perdendo, mostre. doutor? Mas O senhor ele está vai perdendo. mostrar, ele quer O senhor ler, não sabe doutor. perder, doutor. Doutor, mas ele falou em O 3 senhor não sabe condenações. perder. Tudo bem, doutor, então, doutor, O senhor está agitado, doutor. Está agitado. As vítimas perderam a vida, Não precisa doutor. gritar, doutor doutor. Júlio, por Educação. favor. Eu estou sendo doutor educado com o Júlio, senhor, por doutor. favor, deixa ele ler Peço a que os jurados certidão de considerem- antecedentes. Eu... Não tem como ele mentir, porque isso está no processo, doutor. Se for o caso, eu leio a certidão de antecedentes e vejo o que tem. Deixa ele, se não for o que tem nos autos, aí eu faço a retificação. Doutor, por favor, quais são, o senhor prossiga, faça a leitura de toda a certidão, por favor. Tá. Então aqui, ó, eu vou primeiro dizer, ó, é absolutória, tá? Ele entrou... Quando eu falei do delito... Tá, doutor Júlio, vamos fazer assim, ó, deixa ele fazer toda a leitura da certidão, aí depois o senhor faz a Pega no sua EPROC, reclamação, o evento por favor. 171, bota lá no EPROC, eu vou direto... Ah, doutor, Posso combinado continuar? assim. O senhor Pode leia toda a certidão, daí a gente vê se tem alguma questão que merece ser retificada. Peço desculpa ao Conselho de Sentença. A gente está perdendo tempo com uma coisa que já está... Tá. Colombo, faz assim, ó, volta para o slide, eu vou abrir mão daquele... Tá, vamos... Porque eu tenho vida para tocar... Tem problema. Tá, aí, voltou? Bota para exibir. Pode duplicar. Doutor Júlio, o senhor pode, isso daqui, o senhor... Quer fazer uma parte com a concessão da defesa e ler o senhor o que está ali? Ó, são antecedentes policiais. O senhor pode usar o meu tempo para explicar o que são antecedentes policiais, qual é a diferença dos judiciais e ler o que está ali. O senhor está concedido à parte. Doutor, eu não estou aqui para lhe ensinar, até porque eu presumo que o senhor saiba. O que eu quero que o senhor esclareça é o que o senhor falou, não só para mim, falou para toda a assistência, falou para quem nos acompanha, inclusive virtualmente, mas sobretudo para as senhoras juradas. O senhor falou em 3 condenações e eu preciso e quero que o senhor mostre para o esclarecimento da verdade. Embora, para mim, isso seja até de menos importância. Doutor, eu pedi assim para o senhor quer ajudar. O senhor vai mostrar as 3 condenações ou não vai mostrar? Vamos passar aqui. Então o senhor fique à vontade, o tempo é todo seu e se o senhor precisar de mais tempo, eu mesmo estou lhe concedendo. Sim, senhor. Muito obrigado. Bom, mas o senhor não concede tempo, né? Só um pouquinho, quem concede tempo aqui sou eu. Tá? Tudo bom, tudo bem, doutor, mas vamos se acalmar mas agora. a lei não que não vai prevê essa precisar. troca de tempo aí, eu acho. Doutor, o senhor vai prosseguir na certidão? Tá, Como não, agora a Fabiana tem menos questões, então... Tá, então vamos prosseguir, por favor. A Fabiana, tá? Que seria agora o histórico da Fabiana, que não é o mesmo do Rafael, tá? É diferente. O que eu queria chamar a atenção, até para a gente não entrar em outras questões, que assim, ó, temos uma ameaça, uma ocorrência. Vou falar só da ocorrência, porque uma ocorrência é uma coisa, é uma notícia crime, né? Do latim notitia criminis. O que nos traz uma ocorrência aqui? Uma pessoa vai lá para o judiciário, pode falar qualquer coisa. Ela pode chegar lá e pode mentir. Pô, ela não deveria. Ela pode responder por um crime, mas ela mente. As pessoas mentem. Mas o que falou essa aqui, essa pessoa, esse elemento aqui eu trouxe porque é a capa dos inquéritos antigos, quando os inquéritos policiais eram físicos. Antes eu mostrei para vocês como era o processo judicial antigo no sistema. Esse é a capa do processo dos inquéritos antigo. Muito manipulei isso aqui. Então tem uma ocorrência aqui. Essa ocorrência, tá, é da doutora Simone de Ameaça. Eu vou ler aqui o que a doutora Simone, eu não sei se é verdade, tá? Isso é uma ocorrência
Quem fez isso foi a doutora Simone. Eu podia ter tentado contatar, tem o endereço dela para ser testemunha. Não quis, só estou comentando que está nos autos porque é de interesse da defesa, como eu disse, a lógica do contraditório. Então vamos lá. Comunicante disse que a mesma passou a advogar para os pais de Rafael, que no dia de ontem uma cliente foi até a sua residência e deixou um veículo um pouco de frente na casa de Rafael. Esse não gostou, arrastou o veículo da sua cliente, que ambas saíram à rua para ver o que estava acontecendo. Devido ao barulho, e Rafael passou a lhe ofender, dizendo: vai tomar no outro palavrão, outro palavrão, pariu, tudo na frente da sua cliente. E sua cliente foi para casa chorando. Teme pela sua integridade física. A comunicante chamou a brigada e essa divertiu. Mas quando a brigada estava manobrando, ele, do meio do pátio dele, apontou o dedo e disse: juro que, quando tu menos esperar, eu vou acabar com a tua raça. E a Fabiana, do andar de cima da sua residência, disse: e aí tu vai conhecer o inferno. Salienta que a comunicante, que sua mãe tem 77 anos e tem um irmão de 44 anos de idade, mas a idade mental de 2 anos de idade. Eu vou salientar, então, que isso é só uma ocorrência, gente. A gente não tem credibilidade. Eu não vim aqui para enganá-los, eu vim aqui para trazer elementos. Tá? Um dos elementos que como eu falei para vocês, para a gente entender como tudo é uma construção, né? Lembra que eu falei para vocês, né? A ocorrência, ela não pode ser arquivada, ela vai para o judiciário. A promotora, colega da doutora Calegari e do doutor Júlio, né? Ela denunciou em 2019. Ah, Cristiano, mas ela condenou? Ou o que aconteceu? Não sei. Ela denunciou, é uma denúncia. Estou trazendo só para vocês. Que tinha uma ocorrência, e aí que vem a questão. Será que a doutora lá, que era colega lá, a doutora Daiane, sabia se era verdade ou não? Ou se ela usa as prerrogativas, né, de poder, não, chegou aqui a notícia para mim, o delegado me enviou, vou denunciar. Denunciou dona Fabiana, a senhora Fabiana. Agora nós vamos para os réus. Porque a gente sabe, né, de toda a prova constituída contra ele, e geralmente é assim, né? Vem ao público mais facilmente as coisas não favoráveis, mas agora a gente vai dar uma olhada o que a gente pode saber da vida dele, que está nos autos. Ninguém pegou nenhuma informação que não esteja nos autos. Então a gente vai conhecer um pouco da vida dele. Antecedentes, tá? Quando acontecem os fatos, esse aqui é a certidão, judicial. Vamos fazer essa diferença, tá? E essa daqui, é os antecedentes, documentos diferentes, tá? Esse daqui fala da polícia, então aqui, não tem nada, tá? Mas aqui ele tem o quê? 21 segundo, 21 terceiro, 21 quarto, que são as qualificadoras, é o processo que ele está respondendo hoje. Não são vários, tá? Ele tem um processo, que é esse que a gente está aqui. Então, o Jonathan, antes disso, nunca teve uma ocorrência policial. Ninguém chegou lá falando a verdade ou mentira e disse: olha, o Jonathan fez isso. Tá? O Jonathan, a gente sabe também, entre as coisas que a gente pode pensar sobre ele, se apresentou, né, voluntariamente. Ele não foi cumprindo o mandado lá, que ele tinha que, ou foi caçado no meio do mato. Não. O advogado da época disse: ele vai se apresentar, e se apresentou voluntariamente. 16 horas, o crime acontece perto disso, um pouco antes, né? Então foi 48 horas, essa informação é boa. É boa a gente guardar essa informação. Ela pode ser preciosa. Como ele tem ocorrência, aqui pode repetir a ocorrência dele para a mãe, tá? Já adianto isso, para não virar alguma celeuma. Tá? Pode repetir por quê? Porque o sistema faz isso, né? Quando tira da mãe, se os dois estão na mesma ocorrência, e o policial lá castrou os dois. Mas assim,
para não ler detalhadamente, indivíduos chegaram, anunciaram um assalto. Tá? Comunica acidente de trânsito ocorrido no local, a motocicleta colidiu com a lateral do veículo e foi encaminhado para HPS. O Jonathan pergunta para ele, sofreu um acidente? Sim. Bateram na tua moto? Sim. O que ele falou? Carro na contramão. Como é que foi tua reação, Jonathan? O que tu fez? Não fiz nada. É essa aqui. Ele falou lá, ele falou no interrogatório, está aqui. Tá? Então, só estamos confirmando. Comunicante que a mãe da vítima, seu filho estava num jogo de futebol agredido por um elemento desconhecido. Tá? Era um aniversário e tal. Perguntei para o Jonathan, na frente do conselho de sentença de Vossas Excelências. O Jonathan, tu uma vez brigou? Não, apanhei, fugi. Está aqui. O Jonathan no Exército. O que acontece com o Jonathan no Exército? Porque a questão do Exército também, armamento, lá ele tem acesso a fuzil. Tá? Eu servi o Exército, servi 7 anos o Exército. Poderia falar muita coisa sobre o Exército, mas o tempo urge. E o Jonathan precisa de mim. Então, não vou adentrar muito no detalhamento sobre como funciona o básico do quartel, enfim. Mas aqui, ó, reservista de primeira, comportamento bom. Instrução 1, 2, 3 e 4 de fuzil, que é o normal. Reservista de primeira categoria, que faz jus ao diploma de honra mérito. Quartel é uma instituição assim, ó, tu fica na guarita, ali quando tu é recruta, armado, né, fica com fuzil ali de pendurado a noite inteira, fica pensando em tudo, porque a hora não passa, tu está cansado. Estou dizendo, eu vivenciei isso. Ele não tem nenhuma ocorrência, não tem disparo de fogo, não aconteceu nada de diferente, normal. Uma pessoa normal. Aqui, ó, aqui ele toma uma punição. Eu vou confessar que às vezes eu sou meio bandido, às vezes. Eu tive que gozar da cara dele. Essa aqui, ele pega uma punição de 2 ou 3 dias, porque, sob a alegação dele, que um colega tinha feito também, ele escreve, essa aqui é a letra do Jonathan, cabeça de pirulito no armário lá do colega militar lá. Aí é punido por 3 dias. Então, olha como que é feroz o xingamento, olha o tipo da agressão. Cabeça de pirulito. Agora vamos tentar cumprir pena um pouco junto com ele. A SUSEP, como é que funciona a SUSEP? A SUSEP, ela dá detalhadamente cada movimento que o Jonathan faz. Toda vez que eu vou lá no parlatório, cada ato que acontece com ele, cada vez que ele vai no médico, qualquer coisa, se ele brigar lá dentro, qualquer coisa aparece aí nessa fichinha. Essa ficha é uma ficha extensa. Por quê? Porque acontece muita coisa com um preso dentro do presídio. Eu separei aqui o que na ótica da defesa é interessante. Ó, isso aqui dá até um trabalhão. Por quê? Porque toda vez que vira uma página, eu boto lá um númerozinho ó, da página, para se os doutores ali quiserem conferir, os jurados querem conferir, tá? Não tem nada demais, é só para a gente ver como é que é uma vida ali dele, tá? Ó, laboral, trabalho, tá? A mãe dele, dona Neuza, representante dos visitantes, o que acontece? Filho vai preso. Ela nunca, a situação totalmente diferente na vida deles, eram comerciantes. O que ela acaba fazendo nesse desespero para ver se consegue contatar, sentir mais firmeza, até o tato? Ela começa a ajudar as visitas. Como é que ajuda as visitas? Recada os lanches, as coisas todas que vão entrar, né? Chega não sei que horas, nunca entrei em detalhe com isso, para poder entregar para a SUSEP lá, autorizada pela SUSEP, para a SUSEP distribuir. Tá? Aqui está cortando, não tem problema, vamos adiante. Ó, função de saúde, pronto atendimento, função de saúde. A questão de saúde eu resolvi trazer. Por quê? Porque tu vê que aparentemente é um garoto saudável, tudo tranquilo, mas é impressionante que quantas vezes tem um atendimento médico. Por quê? Porque a cadeia, por melhor, estou numa cadeia top, tá? Ela é um lugar insalubre, é um lugar onde tem inseto, onde é úmido, então é muito comum essas visitas, tá? Aqui é a visita da Jéssica, da irmã dele, tá? Segundo os relatos, ele não esperava ela, né? Foi bem emocionante. Atendimento na USB, atendimento na USB. Prova do Enem,
intervenção de acompanhamento psicológico, trabalho. Apenado foi atendido na USB do complexo. USB, inscrição para o Enem, trabalho. Atendimento por liga, que trocou de trabalho, vídeo chamado com a mãe em tratamento de câncer, sem possibilidade de visita. Então, as coisas vão fechando, né? Nada que eu disse aqui para o senhor, nada que eu disser para os senhores aqui está fora dos autos, está fora de contexto. Tá? Quando for meramente só a minha interpretação, eu vou falar. Então, aqui, ó, a dona Neuza falou, problema de câncer, enfim. Quando que acontece isso? Ó? 27 de janeiro desse ano, tem esse momento aqui que deve ter sido bem desagradável, que é quando ele, através de uma videochamada, recebe a notícia que a mãe dele está com câncer. Né? E tu vê que a SUSEP é detalhista, que para autorizar uma videochamada fora do horário e tudo, abrir uma exceção, e é assim, nesse dia, em janeiro, começo desse ano, fica sabendo. Aqui, ó, tá, é só trabalho. Então, o que a gente pode notar? Ó, desde 2020, quando é que ele vai preso? Começo do ano, olha lá, ó, sempre trabalhando. Sempre trabalhou. Não ficou lá sem fazer nada lá no presídio. Tá? Dona Neuza, empresária ali, tem a firminha, o comércio. Vamos lá, mais rápido, vou acelerar. Vi gente bocejando, vamos acelerar. Logo a gente vai para o almoço. O mercado começou assalto, agredido por elemento desconhecido. Esse aqui é o mesmo do Jonathan lá, tá? Aquele outro também eu acho que é que duplicou. Sacaram um revólver, armado com 2 revólver, cliente agrediu, furtado no interior do seu estabelecimento comercial. Se tratava de um assalto. Vossas Excelências, o que eu quero dizer, porque eu não sou de empurrar a verdade. É assim, mas porque a família é quase como uma família incentivava o uso de arma, a arma para todo lado. Mas assim, ó, eu tinha fechado o comércio, eu não tinha aguentado, eu não tenho estômago para isso. Né? Mas talvez isso possa justificar a aquisição da arma, ou não, mas os assaltos estão aí. Caixa disseram ser um assalto, no interior do estabelecimento, causado não pagou o direito trabalhista e agredida, acusada. Tá? Então, assim, ó, uma vida sem antecedentes, tanto ela como o Jonathan, e de que sempre, bem ao contrário, as coisas aconteceram, tocando a vida tranquilo, não é um histórico diferente dos outros envolvidos, né? É diferente. Isso não elucida nada. Isso traz elementos. Aqui foi juntado, a dona Neuza disse que então estava acometida de uma doença grave, e aqui é o atestado médico dela. A dona Neuza, eu perguntei, dona Neuza, marcaram o júri, a senhora vai? Ela disse, eu vou. Eu não aguento mais, eu quero resolver isso. Mas a senhora não disse que está tomando morfina? Está aqui, ó. Quimioterapia, lesões, tá? Incapacidade, ela não era para estar sentada ali. Ela não pode. Ela tem capacidade pela doença dela. Medicamentos realizando quimioterapia, refratária esquema de quimioterapia. O que isso quer dizer? Que ela não tá dando certo. Ela está lutando contra um câncer que não está dando certo. Doutor Amorim, sinta-se à vontade aí. É um orgulho para mim ter a presença do senhor aí. Quanto tempo temos aí, Colombo? Primeira? Tá. 1h15. Tá. Então agora, porque o que acontece? É normal a acusação, às vezes, esse caso estão muitos relatos, então é normal que a acusação leia, aí fica uma primeira parte dos debates, lê, jurado mais experiente sabe, né? E não foi o caso, por quê? Porque aqui nós temos vários relatos, a prova é mais centralizada, então teve uma opção mais
mais objetiva pela acusação. Eu não vou ficar aqui lendo para vocês tudo de novo. Então eu resolvi aqui que a gente possa fazer coisas diferentes, mas que nos ajudem a interpretar sobre os fatos, que nos deem elementos, perspectivas. Então, eu resolvi que a gente possa conversar sobre as coisas que têm a ver com a física, o tempo e a distância. Por que o tempo e a distância é importante? Na verdade, eles são fundamentais, porque eles vão nos dizer, eles vão nos retratar quanto tempo o Jonathan teve, desde o começo do estudo, na questão do telefonema. Algumas das questões já foram trazidas aqui brilhantemente pela acusação, e a que distância essas coisas aconteceram, a que distâncias as testemunhas estavam. Tá? Então, vamos lá. Sobre o tempo. 14 horas e 50 minutos, a Aline vai lá dar no depoimento dela, que mais ou menos a hora que ela acha que bateu. A Aline depôs aqui para nós também, que ela não tem muita certeza, né? Esse tempo é bem subjetivo. Tá? Foi a acusação... Tá? Olha ali, ó, o horário, 14h57. Então lá ela disse 10, né? Não foi 10 minutos esse percurso, tá? Não foi. Já dali até aqui. Então a Aline provavelmente, porque aqui é um mecanismo mecânico, né? Então não tem como errar. 3 minutos e 17 segundos de vídeo, tá? É a hora que o Jonathan, ó, isso aqui é uma ferragem, tá? Então, da câmera da ferragem a gente conseguiu visualizar. O que a gente tem de elementos aqui? Essa aqui, ó, tá vendo a grade? É a grade do outro lado da ferragem. Tá vendo o mapa? Te mostrou aqui ao vivo ali na hora do interrogatório para algumas testemunhas. Aqui está a ferramenta, aqui está o local dos fatos lá. Lá é a arvorezinha lá onde aconteceu. 1 minuto, a gente sabe que o Google ele é muito preciso no tempo, mas quando ele é um tempo muito curto, ele meio que é redondo. Isso não temos que considerar para não levar assim com fé. Mas a distância provavelmente seja quase que cravada, né? 160 metros essa gravação, então. Né? Essa daí, que é uma que tem um play ali, tá a imagem até cortada ou não? Ela tem um play, não, deixa que eu vejo aqui. Espera aí. Não, eu acho que é ela que tem um play ali. Tem um play, né? Só o play ali. Ó, eu cortei, tá? O corte é meu. Só pra gente... Ó, a acusação a gente tinha mostrado, né? Só que aqui já tá cortadinho, tá bonitinho pra nós, né? Então o advogado tem nada pra fazer de madrugada. Às 14h58 minutos. Qual o próximo elemento que a gente tem? O próximo elemento que a gente tem foi a foto juntada pela própria dona Neuza. O que é isso aqui? Ó? Isso aqui é uma ata notorial. Quando a gente tem uma prova, um celular, a gente pode levar até um tabelião. Para que o tabelião diga assim, pega teu aparelho celular, investiga, vê, e vai dizer se isso vai certificar a hora da foto. É muito comum processo civil isso aqui também, tá? É muito, quem não sabe, já fica a dica aí, ó, pode resolver muita coisa, tá? Então assim, ó, eu disse para a dona Neuza, a gente tem uma foto, todo mundo mostra a foto, ninguém acredita na foto aí, vai lá e faz. Ela faz. Aqui é o detalhamento da foto, ó, 15:01. Vamos dar uma volta aqui, que horas que passa lá? Que horas que passa? Vamos ver, voltando um pouquinho. 14h57. Tá, vamos. 15:01. 2 minutos e 43, então. Então eles chegaram, discutiram, se caíram, não caíram. A gente não sabe, né? São vários relatos. Parece que o Jonathan caiu. Muitos relatos dizem que ele não foi agredido. Ele disse que foi agredido. Não faz diferença, até porque essa agressão dele, se foi agredido ou não, só diria que os réus estavam, né? Não é essa agressão que definiria os fatos, porque naquele momento não ocorreu nada. Mas enfim, isso tudo já teria acontecido então. Por quê? Porque já estão no carro e vamos ver se a foto está aqui. A foto essa foto não consegue dar zoom, né? Teria que sair nela, né? Não, né? Tá, mas assim, eu já mostrei, não, voltar um, que se a gente dá um zoom, a senhora Fabiana está com o celular ali na mão, que é o celular também que vai fazer a ligação para a polícia e que vai dar os 20 e poucos segundos
né, do falecimento das vítimas. Então, ó, é o mesmo que o doutor... Dá o play lá, tem playzinho, né? Será que tem um playzinho aquele que já recortado para não... Ó. Que é a hora que as pessoas param, né? 15:02. Ou seja, os disparos foi mesmo por essa altura aí. Nós temos uma foto, nós temos o áudio e a câmera, que por elementos da câmera, eu cortei errado ou deu algum bug, né? Era para passar ali, mas todos estamos lembrados que a própria acusação mostrou. Então, realmente, essa é a hora que transforma a vida de todas essas pessoas, né? Aqui deu bug, não sei se é porque tu está mexendo aí. Aqui é o áudio, né? Então, que a gente escutou várias e várias vezes. Ó, o horário, 15:02. O áudio tem um total de 27 segundos. Os disparos são, parece que lá no 23. Então, das 15:02, então, a gente sabe exatamente como aconteceu essa dinâmica. Aqui o Johnny está voltando. Ó. O motoqueiro olha ali. 34 segundos depois dos barulhos do tiro. Total, 44 minutos, 4 minutos e 44. Total de quê? De quando ele passou aqui nessa mesma câmera. Então, de prova, inconteste, que a gente tem sobre tempo, é isso, né? É essa prova que a gente não pode contestar, que a dinâmica das coisas, essa ferragem, lembramos, né, Vossas Excelências, vou lembrar as Vossas Excelências, estava a 160 metros do local do fato. Aqui ele vem em alta velocidade já. 4 minutos e 44 foi o tempo que eles tiveram lá para discutir se caiu ou não caiu. Acontecer. Alguns elementos aqui do processo ali, da ferragem, tem uma discrepância de tempo, mas podemos dizer com segurança que isso foi alguma coisa mais ou menos perto dos 5 minutos. Tá? Essa foto aqui, que eu tenho certeza também que é da volta, ela fala um pouco sobre o tempo, porque quando o ônibus está passando, e eu vou usar também outros elementos para ilustrar outras coisas, mas aqui é o menino Miguel, já com o corpo das vítimas, que é a foto impactante, né? A acusação com certeza na tréplica vai usar ela também, então a gente aproveita já para enfrentar a questão, que é uma foto muito triste mesmo, muito impactante, e ela, nesse trecho, demonstra ali que já tinha saído, então, a EcoSport, e recentemente a Victoria, segundo o relato da Victoria, acaba meio no choque soltando o guri, e ele acaba acessando ali as vítimas. Então, a gente tem o tempo preciso que isso aconteceu. O lugar. O que a gente tem que saber, então, sobre o lugar? O lugar é importante também. Por quê? Porque o lugar vai nos dizer onde, em que distância estavam as testemunhas, o acidente, inclusive lá quem estava vendo lá na hora, a testemunha ocular. Local da batida. Local da batida, isso aqui tudo eu acho que eu até salvei no Maps, poderia até fazer uma coisa mais dinâmica, mas por causa do tempo, se vocês preferirem, vamos assim mesmo, tá? Aqui é a casa da mãe da dona Neuza, né? E aqui, ó, tá vendo que isso aqui já é salvo, ó, pontos salvos. Esse ponto salvos é a ferragem, a Ariana e o local do fato. Então, provavelmente, quando eles falam em asfalto, eu não sei, pode ser que seja depois da curva lá, né? Não sei, isso não sei. Eu fiz até o caminho, esse trajeto, mas acabei não anexando os autos, mas eu cheguei a fazer, mas não me lembro. Aqui é o local onde bate o carro, tem um morrinho, né? Então a curva, tem uma curvinha que vem de lá, a curva está aqui, ó. O pessoal se perde porque realmente é um S, né? Então isso daí que deve ser o motivo aí das batidas. Aqui fala em tempo também, quer ver? 6 minutos. O Google calcula numa velocidade
média, né, numa velocidade normal. E a gente tinha aquele tempo de 5 minutos, então praticamente é uma tragédia de uma maneira só, né? Não demora muito, eles já chegam, já acessam, bate, acessa. Tudo isso acontece, então, em muito pouco tempo. Tá? Esses daqui, de tudo que eu mostrei para vossas excelências, eu acho que é talvez o que é mais importante. Como eu disse, eu acredito em todas as testemunhas. Mas a ciência hoje já está evoluída e o judiciário vem acompanhando, né, um pouquinho atrasado, todas as questões de falsas memórias, a gente entendendo como funciona, né, como todo o fato é uma reconstrução do passado, ele não é totalmente real. Então essas vão mudando, as visões são parciais, eu escuto uma notícia no jornal, eu agrego algum elemento. Então a gente vai tentar ver, como que está. Então aqui é a casa da Ariana, ela mesma bota um trecho aqui do depoimento, que ela disse que morava lá perto, né, do quebra-mola. Virando o quebra-mola que a gente pode até colocar no mapa, mas acho que não é necessário, eu fiz isso ali na hora do depoimento delas, é a casa dela, que dá para ver bem, ó, o sítiozinho mesmo, ela devia estar sentada aí nessa região, que ela disse que estava com as crianças. Tá? O que essas fotos indicam aqui? Essas fotos aí recortei, botei para tudo quanto é lado. Por quê? Porque eu me preocupei muito com a visão da Ariana. Tá? Inclusive, essa foto aqui, que depois eu mostro ela melhor, para não dizer que está distorcida e tal, que é quando a dona Neuza, na visão do croquis da polícia, se não me engano é o croquis 1, eu acho, dá o disparo, a Ariana disse que estava errada. Essa foto está errada. Por quê? Porque ela viu tudo. Ela disse que ela não tinha uma visão encoberta. A gente até... Aqui essa aqui é a imagem que eu fiz, aquela 3D. Tá? Eu botei ali para ver como é que ficaria, né? Para te imaginar o outro carro lá, imaginar o Jonathan mais para lá, se poderia que talvez a Ariana não estivesse vendo bem daquela forma ali, com tantos detalhes, ou que, enfim, eu não sei, mas eu estou deixando vocês verem. Conselho de sentença. Tá? Os carros tinham essa formação aí. A distância, deixa eu ver se eu coloco aqui, lá, ó, a Ariana é lá atrás, não é aqui, né? É lá atrás. Olha, vamos voltar. Ó, a visão, a gente está tentando para já... nessa visão do que eu criei, porque como ele é 3D, então eu tenho vários tipos de visão ali. Se há os disparos ali da dona Neuza, conforme o croquis da polícia, não sou eu, delegado Rodrigo, tá? Atrás do carro ali. Então, nós temos aqui, ó, não é imaginação, é uma visão que, em tese, está mais encoberta. Né? Não teria como perceber tudo o que aconteceu naquele momento ali. Enfim, mas com certeza, como as vítimas e autores estão em movimento, alguma coisa veria. Não viu nada. Não é isso. Não é isso. Tá? Tem como dar um play aí para tentar... Eu fiz uma estradinha longa, reforçando, porque é uma foto do Maps assim em cima, né? Mas, é esse contexto. Não que o fim do mapa seja a casa da Ariane, tá? Mas, assim, as pessoas ali só simbolizam pessoas, elas não querem dizer que necessariamente estavam naquele local, mas como a gente pôde presenciar, então, para que o Conselho de Sentença consiga ter, por si, né, a sua visão, que ele consiga fazer a sua construção, que ele, baseado nos depoimentos, possa ele entender o que aconteceu. É isso que a gente quer. Porque aí a gente sabe, o Conselho de Sentença vai ter uma possibilidade de ter uma decisão mais tranquila. Essa imagem aqui, já faço meia culpa, poderia ter sido a imagem de 2019 mesmo, é uma imagem atual, né? Eu fiz para colocar o pano de fundo. Perfeito. Ó, xadrez ali, ó. Ainda bem que não apareceu nada de errado aí, né? Eu acho que é porque não mexe o mouse que eu troco, tá? Eu acho que é isso que dá um probleminha. Tá, nós ainda estamos na perspectiva da Ariana para finalizar e passar para a próxima. Mas aqui é o ônibus, porque aí o ônibus vai passar pela casa da Ariane e vai indo para a gente ver a visão dela. Agora sim, a gente viu o carro, o posicionamento, agora nós vamos com um ônibus.
Agora nós vamos chegar lá, vamos ver se vai dar certo, porque a outra deu problema no recorte. Tem um play numa delas. Aqui o quebra-mola é a casa da Ariane. Nós vamos com o ônibus. Lá o quebra-mola está lá na frente, nós vamos passar e nós vamos até o local. Vai aparecer ali o Miguel, ali, a cena trágica ali, triste, mas vamos ter que fazer isso para entender. Vê, um deles tem play, será? Ou... Será aí? Talvez ele... Ah, não tem. Mas eu sei onde é que está esse arquivo aí. Mas eu não vou ter tempo com isso. Se depois, na tréplica, tiver tempo, eu mostro para vocês, a gente volta essa perspectiva aí, porque senão eu vou ter que ir lá no computador. Se bem que eu queria, né? Então, ó, mas aqui eu acho que ó, passa o quebra-mola. Vamos lá, ó, a Ariana, ó a visão dela, ó. Vamos com o ônibus. Ah, não, a gente está do lado contrário, do outro quebra-mola, perdão. É porque eu tinha feito o recorte certinho, né? Mas não é isso. Vamos lá, eu não me lembro a minutagem ali. Vamos fazer no forceps. Acho que é por aqui. Essa visão é importante. Acho que é por aqui. É aqui. Agora está voltando, o ônibus faz uma volta, só para vocês entenderem, tá? Ó, quebra-mola, lá está o carro. E aí, parou? Se parou, desistir. Não, não parou. Então, essa é a distância que a Ariana tinha divisada. Aqui, na contagem em linha reta, tá? 63 metros. Casa da Ariana lá, do carro, a árvore, né? Que tem relatos que faz a volta por fora dela. Aqui o mercadinho, a fruteira. 63 metros, então, era a visão dela para escutar e para ver. Aqui é o seu José, né? Seu José, ele tem uma característica que ele está na visão oposta. Até também daria para fazer o percurso do ônibus, né? Mas isso não importa. Ele chega, o seu José, ali no momento dos disparos, quase. Então, ele não vê muita coisa. A Vipal é aqui, ele mostrou pra gente, e ele ficou perto ali da guarita. Tá? Ele disse que saindo de lá, a visão é ali, ó. Lá, tá vendo que estava o carro branco, que a gente até consegue ver ele outras vezes, é mais ou menos onde estava o carro do Jonathan. Dali, visão dele, 20 metros. Tá? E como ele estava perto da guarita, era mais ou menos uma visão, assim, que ele fala 20... não, desculpe, 39 metros, quase 40 metros. É a visão que ele tinha, tá? Para descrever as coisas como ele descreveu. Quanto tempo temos aí? Vamos embora, então. Que aí a gente fica com um tempo livre para depois. Então tá, vamos voltar aqui para o croquis, né? Esse é o croquis, então, que está atrás, o atirador, que a Ariana disse que esse aqui está errado, tá? E aqui o Jonathan um pouquinho no asfalto. Essa é a lesão corporal que a doutora Calegari disse e explicou como que o Jonathan, a doutora disse que ele foi ao mato, e lá no mato se machucou, porque passou um dia no mato. Eu vou dizer para vocês, pode ser? Eu não sei, eu não estava com ele no mato, né? Ele deu a versão dele, parecia que coadunava a versão dele, então eu acreditei nele, tá? Não me pareceu que ele me mentiu nunca, mas ele tinha essa lesão, tá? Tem as duas versões, então tem a versão que ele se machucou ali, tem a versão que ele se machucou então no mato. Então aqui a gente vai encerrar essa parte aqui de dinâmica, né, que o delegado falou sobre onde estaria então o Jonathan perto das vítimas e aonde esses disparos pegaram nas vítimas, para que a gente tenha convicção e já podemos ter o relato do próprio Dr. Rodrigo, que é o técnico. Uma questão de ordem, doutor... Assim, ó, o pessoal da imagem da equipe não está filmando as televisões. Tá. Então não essa vai parte, em momento algum. essa parte já está acabando também, então
se tiver alguma coisinha mais, tá? Porque o que a gente quer, nada aqui a gente está mostrando à toa, tá? Então, eu já digo, o que a gente quer mostrar aqui? A gente quer ver, mais ou menos, a gente viu, o delegado mostrou na versão dele onde que caiu, a gente vai ver que elementos que a gente tem aqui para ver se o Jonathan estava ali. Vou lembrar, o doutor Rodrigo disse que, olha, não é referência aos projéteis, porque o projétil pode voar longe numa pistola, e é verdade. Eu tiro de pistola, eu conheço, e é verdade, pode ir muito longe mesmo. Mas o laudo disse isso, tá? O laudo, quer ver? Na próxima. Não, é no outro que ele fala. O ângulo, tá? O doutor Rodrigo confirmou. No outro eu tive o critério de botar todo o laudo para ler. Porque como o doutor Rodrigo ele não quis fazer isso, né? Não se interessou, mas enfim, ele sabia já também, né? Então, mas na hora eu mostrei todo o laudo, né? Onde estava o laudo para ele dizer que os disparos foram angulados e laterais. Por quê? Porque há relato, principalmente por parte dos réus, porque alguns relatos dizem que ele não estaria tão perto. Né? Ele estava perto do carro, segundo ele, e estariam perto da sua mãe, acessando a sua mãe. E os tiros, né, nos mostram que existiam ângulos pelos disparos que isso fosse verdade. Mesma coisa, Fabiana, tá? Aqui, ó. Lateral. E o doutor fez uma parte do Gabriel que ele estaria com sedativo e eu concordei com o doutor. Porque o que acontece? Muito material, tá? Apareceu um tipo de sedativo, mas ele foi atendido pela SAMU e provavelmente o doutor está certo, né? Então, peço para os jurados desconsiderar qualquer observação que eu tenha feito em relação de que o Gabriel estivesse sobre um influxo, além do álcool, de alguma outra substância, porque pode muito bem ele receber o atendimento, estava sangrando, e ter recebido o Gabriel, né? Gabriel. Então, mas a senhora Fabiana, tá? Ela tinha bebido, não tanto quanto o Gabriel, mas o Rafael, mas bastante, e estava tomando fluoxetina, tá? Eu não gosto de nada de tirar assim, não sei de onde veio. Não, ou é no MAP, isso aqui é da Anvisa, tá? Peguei na Anvisa, a bula, tá? Cloridade fluoretina pode interferir na capacidade de julgamento, pensamento e ação. Isso normalmente, sem o uso do álcool. Não sei se tem algum efeito conjunto, tá? O do Gabriel é só para ver os disparos, mas no contexto dá para ver claramente que ele não estava tão perto do carro, ele vem numa outra visão. Olha como os disparos são outros, né? Cristiano, mas por que não tem ali a outra foto, aquela que mostra... Porque as fotos que estão nos autos é lá na hora, né? Na hora do local, em loco, e então, como ele foi atendido, inclusive isso é interessante, que eu acho que não tem no laudo definitivo de necropsia, que deveria ter, realmente tem, né? Mas isso não é um problema, tá? Aqui, ó, os disparos, tá? Então, aqui, ó, tecidinho, que pode ter sido até a Ariana, ela fala nos lençóis, né? Aqui, e a polícia está dizendo que aqui tem, ó. Quem fala, o doutor disse, mas o disparo pode ter ido para longe, mas o laudo é da própria polícia, tá? A presença de estojos de munição entre as vítimas e a faixa de rolamento sugere ter sido essa a região que encontrava o atirador, tá? Quando da produção de disparos. Até comentei uma coisa, porque eu gosto de astronomia, gosto de física, e se pegar um físico aqui, sabe direitinho, né, a distância pela sombra e horário, como a gente tem horário e a sombra da árvore, isso é um cálculo simples, né? Eu não sei fazer, mas eu gosto só de forma amadora. Esse aqui é a questão do carro, tá? Levei esse elemento para o Dr. Rodrigo, eu realmente, essa parte mais técnica eu não entendo. Eu bati as fotos que eu juntei por último, fui eu que fui lá bater, não sei, tá? Mas o que acontece? Lá no laudo aparece assim, ó, um cisalhamento. O que é um rasgo? Tá? Ele aparece isso aqui. Eu creio que ninguém deixou passar nada sem querer. Mas talvez a batida foi no outro lado, não abriu, constatou, tem. Tá? O que ficou constatado depois pela família, pelo borracheiro, na verdade. Por quê? Porque esse carro fica no depósito muito tempo, mais de ano. Quando devolve o carro, vamos vender o carro, vai para o chapeador.
E o chapador diz, que tá pronto o carro, falta uma massinha aqui onde tinha ali o furo. Que furo? Sei lá, parece alguma coisa, tipo tiro, como se fosse. Nem sei se ele acha que é tiro mesmo, ele fala assim para a dona Neuza. Ou a dona Neuza fala assim para mim. E aí, entra aqui. Aí eu te juro, eu juro que a vossas excelências, que é difícil de entender. Eu conversei com o Jonathan, se fosse um disparo, a porta está aberta. Ou ele está disparando do outro lado lá. Então, segundo a versão, a lógica do Jonathan, esse disparo podia ter entrado com a porta aberta aqui e tentado sair por aqui e não conseguiu, produzindo um rasgo. Mas, Cristiano, por que está monstruosamente diferente? Porque o chapeador, segundo a versão da dona Neuza, estava fazendo o trabalho ali para fazer emmassamento. Tá? Isso é uma pena que, por exemplo, se esse carro não fosse apreendido, tinha que ser apreendido, né? Mas caso não fosse, talvez tivesse sido constatado isso antes, isso poderia ter sido, neste local, submetido a uma perícia específica para responder quesitos específicos, né? Para que pudesse trazer uma informação interessante. Porque se fosse um disparo, ele é um disparo que ia ser muito perto da cabeça da própria mãe, né? Aqui o rasguinho, ó. Esse aqui é do laudo oficial, viu? Esse aqui é do laudo oficial. Bom, aqui... Que horas temos aí, Colombo? Tá. Pode fechar aí, pode estar. Vossas Excelências, vou confessar a vocês que eu estou só monólogo aqui, estou um pouco cansado de ontem, hoje na noite, para poder produzir algum material de qualidade, junto com a prova ferida ontem, eu consegui dormir apenas 1h30. Eu estou bastante exausto, cansado, já estou começando a ficar rouco. E tenho que vocês também, né? Porque, enfim, a mesma tonalidade de voz, sempre, não há Cristo que aguente, né? Então, eu vou reforçar com vocês aqui que tudo que eu, como defesa, quer é trazer perspectivas. Nós vamos ter mais 2 horas de fala, onde aí eu vou dizer o que eu penso desses fatos. Eu vou finalizar, porque a gente tratou aqui de questões, inclusive de ordem de como funciona o judiciário, nós tratamos de questões de distância, de tempo, tratamos possibilidades, demos esses recursos para vossas excelências. E agora, na tréplica, eu vou poder trazer para vocês o que eu penso disso. Porque eu não pensei nada até agora. Ou se pensei, eu não falei para vocês. Certo? Então eu prometo para vocês, vamos dar esse tempo para nós, vamos nos dar esse tempo para... Uma questão, o senhor tem que pelo menos indicar as teses que o senhor vai falar, porque na tréplica o senhor não pode inovar. É claro, porque então, o Ministério Público... Vamos ter que fazer agora. O Ministério Público tem que poder responder, doutor. Só pelo menos fazer menção, aí depois, claro, o senhor vai ter mais tempo para explicar, né? Então vamos ter que ficar um pouquinho, mas eu prometo ser rápido. Vamos lá. Voltou? Aonde que a gente parou lá? Bota lá é onde está em teses. Teses. Doutor, deixa tudo pronto aí para mim. Se tu conseguir me trazer aqui, doutor Marcelo, vai ser ótimo. Os manuais. Então, gente, tiro o céu pela culatra, bota em modo de apresentação. Então, quando eu analiso este cenário e estes elementos, como é que eu vou dissecar isso? Eu vou pensar que teses, que tipo de alternativas o direito, porque eu não vou dizer aqui para vocês, clemência, absolvam um réu. Isso não é uma justificativa de direito. Como advogado, não posso, não quero, não vou fazer isso. Então eu vou apresentar para vocês primeiro as teses possíveis.
Doutora, eu vou fazer uma pergunta. Eu apresentando as 3 e depois eu confirmo. Então, eu vou inferir, então, as 3. Posso inovar? Não posso inovar na tréplica. Perfeito. Doutor Marcelo, o senhor pode até ficar aí, tá, para poder dar um suporte. Primeira tese, e a mais explícita, e a mais aderida, a mais querida, a mais invocada, a exclusão da ilicitude. É crime, mas por uma previsão legal, exclui a ilicitude do crime. Em que circunstância isso pode acontecer? Entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários. Marcelo, eu vou até te agradecer, tu leva os livrinhos, porque o que acontece? A gente vai só mostrar as teses aqui, tá? Depois a gente trabalha com a parte técnica pesada, tá? Então me dei conta disso agora. O que é a legítima defesa? Usando moderadamente dos meios necessários. Moderadamente, porque o excesso de execução, ele fulmina a legítima defesa. O que acontece? Uma pistola tem quantos disparos? O que acontece se o Jonathan dá 6 disparos em cada vítima, ao invés de 2? Eu teria vergonha de dizer legítima defesa aqui. Não tem como. Excesso na execução. Ele diz que queria ele cessar uma injusta, mas ele excede. Não é o caso. Tá? Então, por aqui a gente vem bem. Atual ou iminente? Bom, se vossas excelências entendessem, e eu ainda não disse o que eu entendi, e eu só estou fazendo isso para não inovar, para dizer as 3 possíveis. A princípio, segundo a narrativa do Jonathan, era ali, na hora. Era no momento. Era quente. O direito seu ou de outrem. Quem é o outrem é a dona Neuza. Legítima defesa. Clássica. Real. Discriminantes putativas. A legítima defesa putativa. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva da culpa e o fato é punível como crime culposo. Não é crime culposo, é doloso. Então, nem precisava isso que está aqui. É porque faz parte do artigo, então não quis tirar. Tá? Então, vamos lá. Não vai ter pena, sem pena. Quem erra, justificado pelas circunstâncias, pelo contexto fático, tornaria a ação legítima. Depois, se necessário, se essa for a tese escolhida, a gente vai dissecá-la no manual para ver o que a doutrina fala, para que a gente possamos crescer nesse sentido de ter uma decisão acertada. Essa é uma discriminante. A discriminante putativa, ela não é uma excludente da ilicitude. Privilégio da violência emoção. Aqui tem pena. Aqui tem pena. Aqui o réu vai receber ser condenado uma pena. O que a gente tem aqui? Se o agente comete crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou porque a motivação que o dono diz, não é social nem moral, ou sob o domínio de violenta emoção.
os humanos e, creio eu, vários outros animais possuem emoção. As baleias cantam, por exemplo, fazem cerimônia para o velório dos seus entes, fazem pares. Animais também têm emoção. Violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Pode ser. O juiz pode reduzir a pena. Ou seja, ele vai receber a pena, o juiz vai dar a pena, vai dar a sentença dele e vai reduzir. Desse quanto aqui. É desse quanto aqui. De 1/6 a 1/3. Artigo 20, parágrafo 1º. Então tá, jurados, agora tenho certeza, doutora, a bronca é essa, viu? É legítima, exatamente, a defesa a putativa e a privilegiadora da violenta emoção. Tá? Aí na tréplica eu avento a tese. Sim. Agradeço o conselho de sentença. Doutor, só para esclarecer, são só essas, não tem... Não, sem inovar. A doutora muito obrigado, inclusive. Doutor, eu vou fazer conforme as teses, então agora eu vou fazer a redação dos possibilidades quesitos, enfim, Mas, e doutor, conforme for eu apresento para Claro, vocês claro, doutor. depois. Sempre. O senhor está encerrando agora, né? Sim. Nós tivemos em algum momento, e até peço desculpas, senhoras juradas, se a minha intervenção foi inoportuna, mas eu lembro do senhor ter falado de 3 condenações. Não, eu estava dizendo que eram cerca de 3 condenações, o senhor não deixou eu falar. Eu estava só Não, tudo que eu estou ilustrando, deixando porque é o senhor falar. eu não decorei as O senhor tem condenações. tempo para falar e eu gostaria que o senhor esclarecesse as 3 condenações que o senhor falou. Não, eu não tenho certeza, doutor. Eu estava falando aqui, eu estava dizendo, olha, eu estava tentando explicar para o jurado, que o jurado conhece menos que nós. Deixa eu entender, então. O senhor se enganou, é isso? Pode ser, senhor. O senhor me ajudou, na verdade, né? É isso. O senhor estava pedindo desculpa, eu não estou lhe pedindo desculpas para as senhoras juradas, caso eu tenha sido inoportuno. Já percebo que não fui. Já estou percebendo mas que não doutor, fui. vamos... Tá, mas é só para esclarecer. Não, a gente quer que a gente volte ali mas o senhor e vamos se enganou, contar. é isso, só Vamos se enganou. contar. Eu não gosto de dúvida, porque, como eu disse para os jurados, mas o eu senhor não que vim lançou... aqui Quem sabe a gente para faz mentir assim, doutor. e nem Doutor, quem sabe a gente faz assim, já que a questão é a certidão de antecedentes de uma das vítimas, eu pego essa certidão de antecedentes, doutora, a senhora confirmo, conta. E aí eu informo e aí o que nós temos. Pode ser deixa assim? eu dizer uma coisa para a senhora, Pode doutor assim? Júlio, e para os jurados. Tá? Pode ser assim? Se for uma, 2 ou 3, aí, né, eu tinha dito 3, eu acho, né, cerca de 3, desculpa, eu não estava dizendo que eles tinham, eu estava interpretando, eu estava lendo, eu estava contando, achava que eram cerca de 3. Tá? Eu faço isso, tá então, tudo gravado. Doutor, antes, e aí sem tirar tempo de ninguém, nenhuma das partes, eu faço a leitura da certidão e explico, esclareço para as juradas o que nós temos. Perfeito, doutora. Tá bom? Conforme as vossas sapiências. Tá. Obrigado então, ao conselho de sentença. Encerramos.